Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 10 de agosto e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. E eu vou trazer também, já que muita gente pediu, algumas estimativas para o futuro, coisa do auge, enfim, vamos dar uma olhada. Para começar, vamos dar uma olhada na subnotificação. A gente, na semana passada, no dia 2 de agosto, a gente estava registrando 71.040 casos e hoje, para o mesmo período, a gente já está registrando 78.838 casos. Então aqui, na faixa de 7.800 casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema, 11% de represagem para uma semana, a represagem de 2 semanas 4%, essa represagem aqui a gente tem visto esses valores, ou muito próximo desses valores, por bastante tempo já. Então, a gente chegou hoje, oficialmente, a 83.991 casos, e se a gente pegar mais 11% aqui, mais 4% aqui e assim por diante, a gente vê essa curva ajustada de 93.230 casos para hoje, 82.179 para a semana passada. E esses são os dados que a gente vai utilizar na nossa análise de hoje. Então, a gente observa aqui que deu uma diminuída, deu uma leve diminuída nos casos registrados, principalmente de 2 semanas atrás até agora. Então aqui tem os casos, oficialmente, essa daqui é a curva dos casos registrados, mas a gente faz aquele ajuste. Então, a gente chega no dia 20 de julho, foi o dia que mais foi registrado casos, provavelmente fique aqui na faixa de 2.600 casos para esse dia, e a gente está supondo 480 casos para o dia 9 de agosto. E aí a gente vê as médias e vê que teve uma diminuição nas médias por dia registrados. Tá, pessoal? Então aqui, nessa semana de final de julho, a gente teria o maior número de casos por dia, teria dado uma decrescida. Então a gente poderia até pensar que essa semana foi o auge. Mas então, agora que eu vou começar a falar um pouco sobre projeções e por que eu acho que essa semana aqui não foi bem o auge, que eu acho que ainda o auge está por vir, infelizmente. Quando a gente faz aqui, a curva azul é a curva dos casos oficiais. A curva vermelha é a curva da modelagem matemática que eu tenho utilizado para ver como é que está o andamento, ver como é que está a taxa de contaminação e outros dados. Então a gente vê que realmente até 2 semanas atrás, na verdade 3 semanas atrás, as duas curvas ficam muito parecidas. Só que depois os casos modelados começam a ficar bem maiores do que os casos oficiais. Por quê? Por causa dessa represagem que tem aqui nesses casos. Os casos oficiais eles não estão consolidados ainda, mas a modelagem já consegue, digamos assim, prever onde é que eles vão parar. Então, essa daqui é a curva dos casos por dia dessa modelagem vermelha. Então a gente vê que realmente teve uma época aqui que teve um crescimento um pouco maior do que outros, que é aquela semana ali no final de julho, mas que se a gente considerar essa modelagem vermelha, eles vão ainda crescer. Então isso daqui não foi o auge ainda do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar e fazer uma extrapolação para um ano a partir de agora, a gente está aqui no dia 140 e o auge vem aqui daqui a uns 2 meses, perto do dia 200 aqui, tá, pessoal? Então a gente ainda vai, infelizmente, crescer. Talvez essa curva não seja exatamente, talvez a gente não chegue no patamar de 30 mil casos por dia. Eu acho que não chega, vamos torcer que não chegue, né? A gente está aqui na faixa de 1.400 casos por dia, mas só que por enquanto a modelagem está dando isso daqui. Então, o que eu quero observar? Por que teve esse decrescimento? Porque a gente sempre faz a represagem de uma semana. Eu sempre faço o ajuste de 11% da semana atual, 4% da semana anterior e era isso. Só que essa semana que hoje eu fiz 11%, semana que vem vai ganhar mais 4%. E na outra semana talvez ainda ganhe mais um pouquinho. Então por isso que a gente está vendo esse leve decrescimento. Por isso não, mas pode ser por isso. Isso é um dos motivos que me leva a crer
que esse dado aqui não foi o auge. Talvez esse 1.500 ainda ganhe mais 4%, talvez esse 1.600 ganhe mais uns 2, 3%. A gente não sabe como é que esses dados vão consolidar. E principalmente, pessoal, por que eu acho que o auge ainda não foi? Porque semana passada, umas 2 semanas atrás, veio o estudo do grupo EpiCovid, aquele grupo coordenado pelo professor Pedro Alau, da UFPEL, que mostrou que na população rio-grandense a gente tem por volta de 1% de imunização, ou seja, a gente está longe daquela chamada imunização de rebanho, mesmo contando a subnotificação. Ou seja, a imunização de rebanho, gente, é muito complicado dizer um valor exato para quanto que precisa ser, mas 1% ainda está longe dessa imunização. Talvez com 10% a gente já veja um impacto para essa imunização. E é por isso que eu acredito que o auge ainda não veio, que esses dados aqui ainda não estão consolidados, mesmo supondo 11% a mais nessa semana, eu acho que ainda vai dar mais uma aumentada e talvez a gente chegue aí a médias maiores do que essas. É só a gente observar que até essa semana aqui a gente estava sempre crescendo, talvez a gente continue crescendo e o que a gente não está vendo é a consolidação desses dados. Então eu estou colocando aqui a estimativa do auge entre setembro sendo otimista e outubro sendo mais pessimista. Eu acredito que vai ser nessa época aqui que o estado vai passar pelo seu auge, mas como os dados eles não estão com qualidade, eu não estou dando uma estimativa muito precisa. Eu acho que fazer estimativa aqui para o Rio Grande do Sul é um pouquinho mais complicado do que fazer, por exemplo, para o Brasil, onde se um dado de um estado está muito para cima ou o dado do outro estado está um pouco mais para baixo, acaba compensando. Então, isso daqui é o que eu vou dizer por enquanto, é mais uma tendência do que uma estimativa de fato, tá, gente? Mas é isso daí que é o que me parece olhando os dados. Vamos lá, vamos continuar, vamos parar de falar do futuro, vamos olhar para o que aconteceu até agora. A gente está com 74.711 recuperados, a maior parte dos pacientes se recupera, isso é muito bom. Casos ativos, tá mais ou menos constante, mesmo que a gente está vendo lá nos números de internações do estado, tá mais ou menos constante, realmente não está tendo uma sobrecarga maior. A gente está sobrecarregado, mas não colapsou o sistema de saúde. A gente está aqui com 16 mil casos ativos, na faixa aqui de 14 a 16 já faz algum tempo. E óbitos, a gente está com 2.360 óbitos, a nossa taxa de letalidade 2,5%, supondo 93 mil casos. A taxa oficial é um pouquinho maior do que isso. Mas, de novo, eu tenho que observar que existe represagem nos óbitos. Infelizmente, a gente está começando a ver represagem até nos óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa última semana a gente não pode considerar, porque ainda vai se ajustar. E a gente chegou na semana passada a 389 óbitos, ou seja, estamos acelerando os óbitos, ó, 109, 143, 194, 266, 313, 349 e 389. Os óbitos estão acelerando, eles não estão acelerando exponencialmente. Esses percentuais de aumento, eles são para medir o quão perto ou quão longe de uma exponencial o crescimento tá. Se eles fossem todos muito iguais, que nem aconteceu essas 4 semanas aqui, 29, 30, 31, 32, isso daqui foi um crescimento exponencial. Nessas 4 semanas aqui teve um crescimento muito próximo do exponencial, mas depois parou de crescer exponencialmente porque os percentuais começaram a diminuir. Então a gente está acelerando porque o número total de óbitos continua aumentando, o número de óbitos por semana continua aumentando e isso mostra aceleração. Testes realizados. Semana passada a gente tinha 392 mil testes realizados, essa semana 452 mil, então a gente fez aqui 60 mil testes mais ou menos, e a nossa positividade foi muito baixa. Aliás, muito alta, foi ruim. Essa positividade aqui de 20% está muito longe do ideal, que é na faixa de 10%, e teste rápido, que sempre teve positividade de 12%, 13%, foi a 15%. PCR, 36% de positividade. Me parece muito que essa semana a gente não testou tão bem no estado, tá, pessoal? Bem, por hoje era mais ou menos isso. Essas projeções que eu apresentei
pode ter ainda uma variação grande, porque variações pequenas agora podem apresentar grandes variações no futuro. E como os dados do Rio Grande do Sul demoram para consolidar, pode ser que a gente veja um auge num outro período do que eu falei e provavelmente, talvez, espero, um auge não tão alto quanto o que a modelagem está falando, tá, pessoal? Então, só estou trazendo para vocês a modelagem, espero que ela não se cumpra, que seja mais baixo, porque, olha, 30 mil casos no mesmo dia é muito alto para o Rio Grande do Sul, tá? Até porque a gente sabe que aqui a gente tem uma densidade populacional talvez um pouco menor, talvez a taxa de contaminação dê uma baixada, então tem muitos fatores aí para a gente observar ainda a longo prazo, mas o que a gente sabe é isso, o auge provavelmente ainda não tenha vindo, isso daí é uma coisa que eu posso dizer com um pouco mais de segurança, tá? Mas enfim, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, muito obrigado e até a próxima.